Não, Mike, é você. Vou tocar seu chi, então não se assuste. Sabe que esse é meu lugar proibido, mas é gostoso. Bem-vindos de volta a mais uma edição do Por Trás da Explosão. Este é o episódio 2. E a pedido de muitos, temos aqui o Destruidor, também conhecido como meu pai, também conhecido como Joe, também conhecido como o chefe. Então vamos direto ao assunto neste episódio e mergulhar na história do serviço de Guincho Pepe e em todas as coisas que vocês sempre perguntam. As mesmas perguntas nos comentários de todos os vídeos. Vamos começar do início com meu pai aqui. Então acho que você pode explicar. Quero dizer, a história do serviço de Guincho Pepe. Como você se envolveu, como começamos. No início dos anos 70, meu pai tinha uma caminhonete de 1 tonelada de 1964 e era, com outros, um dos primeiros recicladores de Los Angeles. Eles pegavam apenas objetos pesados, como aquecedores de água, fogões e geladeiras. Pagavam US$ 32 por tonelada. Ele levava tudo para Adams e Long Beach. Esse ferro velho ainda existe e continua pagando o mesmo valor. Então, mas ele tinha que carregar tudo na força. E meu irmão aprendeu a dirigir lá. Ele tinha 10 anos e eles pesavam você na balança. Você entrava, descarregava e na saída te pesavam de novo. A diferença era multiplicada por US$ 32 por tonelada. Meu irmão Manny, com 10 anos, mal apertava a embreagem e olhava para fora. Fazia curvas em U, batia, pulava, mas aprendeu a dirigir. Aos 11 anos, ele já dominava a caminhonete. Eu nunca fui com meu pai a esses lugares. Mesmo assim, meu pai via que outras pessoas levavam carros lá para dentro dirigindo, tipo soltando fumaça com o motor estourado, ou arrastavam eles, como Cadillac, Coupe de Ville, Sedan de Ville, carros enormes. Lincoln pesava até 6.000 libras. Essas 3 toneladas valiam 6. Era dinheiro rápido, US$ 100 fácil. Meu pai pensava, faço todo esse trabalho por muito menos. Ele conseguiu a barra de reboque, presa no engate de bola. Na época, todos os carros tinham para-choques de aço, e ela era fixada neles com grampos. Ao apertar o botão borboleta, ele firmava e você apenas puxava o carro. Mas então ele começou a receber carros, que na época eram doados. As pessoas só pediam para tirar de suas propriedades. Depois, ele começou a pegar veículos sem uma roda ou sem a traseira. Então, precisou levantar uma das extremidades. Então, ele precisou conseguir um pequeno caminhão de reboque, e por isso pegou um caminhão de reboque de 74. Eu ainda me lembro da placa. É Z13 1728. Ele tinha uma unidade Lamb, que costumava ter um caminhão de reboque. Eram concorrentes da Holmes, mas tinham bem menos unidades disponíveis. E depois que começaram a chamá-los para carros, começaram a chamá-los para caminhões de catering e coisas assim, vans Stab, caminhões pequenos, tratores pequenos. Ele comprou uma unidade de 5 toneladas de Bird. Motorista, antes era United Autocraft. Ele tinha um guincho elétrico com uma grande bateria a diesel de 24 volts e isso alimentava o guincho. Então, começamos a fazer serviços leves e médios desse jeito. O caminhão de reboque capotou quando um carro cruzou a frente. Um de nossos motoristas trabalha aqui há 40 anos. Na verdade, ele ainda está pagando por aquele caminhão de reboque até hoje. E ele foi cortado e nós capotamos aquele caminhão de reboque. Então só tínhamos aquele caminhãozinho de reboque velho e meu irmão e eu trabalhávamos na Holland Back Tow, que é o prédio comercial onde estamos agora, de 83 a 87. Meu irmão deu US$ 4.000 de entrada em uma unidade de US$ 25.000 de uma empresa bem construída com o Bucky. Colocamos um Vulcan Cradle Snatcher, o guincho de rodas original. A unidade custava só 25 mil. Meu irmão deu 4 mil ao meu pai, como falei. O pagamento era cerca de US$ 700. Depois, o caminhão de reboque pegou fogo na frente de casa. Tivemos muitos acontecimentos nos negócios conforme crescemos, não diria inimigos, mas situações que surgiram. A caixa quente, a dos cabos de chupeta, causou um curto e assustou a unidade. Depois disso, começamos a reconstruir. Nós compramos, começamos a comprar guinchos usados e outras coisas. Mas eu vou deixar, talvez eu possa deixar vocês intervirem. Alguma outra pergunta? Porque esse é o começo da empresa. Foi assim que começamos. Começou desmontando micro-ondas e geladeiras por centavos, depois passou para carros, até desmontar carros sem rodas. Nada mudou. Agora só temos 40 carros no pátio. E antes eram 78? Sim, um pouco depois. Sim. Foi um pouco depois disso, porque eu mencionei que a gente conseguiu aquele caminhão guincho em 85. Então, meu pai, ele fundou o Guincho Pepe em janeiro de 79, final de 78, 79. José Acosta registrou o Guincho Pepe
e conseguiu sua primeira autorização do comissário de polícia. Nossa, quase 50 anos atrás. Quantos guinchos temos na empresa hoje? Bom, quero dizer, estamos sempre comprando e vendendo. Tem caminhões encomendados. Temos vários caminhões à venda. Na verdade, estamos levando um ao nosso concessionário, a quem somos muito leais no setor de guinchos. Acho que a gente gira em torno de 100, mais ou menos 10. Sempre tem uma diferença de 10%, mas a média é 100. Eu digo 100. Normalmente vejo 102 no seguro 99. Bom, vou te contar uma coisa engraçada. Quando começamos, e eu tenho as fotos, a gente cromava os suportes dos espelhos dos nossos UDIs. Fomos um dos primeiros a comprar os cabovers, muito antes da FSP usá-los. E a gente costumava pagar $450 pela plotagem dos letreiros. Isso era uma grana preta. O pessoal pagava, em média, $100, $120 só por letras de 5 centímetros na lateral. Era só isso que eles colocavam. Nome da empresa, endereço, cidade e telefone. Era 120. Pagávamos 450 por um aerógrafo personalizado de 3 cores. E aí, a gente começou também a colocar placas personalizadas. As nossas primeiras placas eram tipo: meu irmão era Pepto 1, temos Pepto 2, 3. Quando compramos nosso primeiro caminhão pesado, um Peterbilt 89 vendido pelo Wolf Whoops Guincho, ele virou a unidade 9. Então, meu irmão me perguntou: o que a gente faz se pegar a unidade 10? Eu disse: faz um Pepto X. Ele falou: e se algum dia tivermos 11 unidades? Agora não posso colocar Pepto 11. Foi assim que mudamos para Pepes. E chegamos até Pep 70 com números consecutivos simultâneos. Quando o FSP entrou em ação, meu irmão operava com 22 caminhões que ele usou por um tempo. Vendíamos caminhões rapidamente e trazíamos novos equipamentos, mas perdemos o controle. Não conseguíamos transferir as placas, o que deixou tudo muito bagunçado. Meu irmão e eu já nos perguntamos isso, sabe? Nunca chegaríamos a 100 caminhões. Veja onde estamos agora. A outra coisa que a gente fazia era sempre pensar em correr. Nosso sonho era correr da praia até Palm Springs. E basicamente conseguimos, exceto que paramos na 405 vindo de Los Angeles e seguimos direto até o Caipa Redlands. Meu irmão chegou a pensar em expandir para os Badlands, as terras de Romo mais a leste de Yucapá, mas não há nenhuma atividade por lá. Mas acabamos indo pela 10, então a gente faz esse trajeto. Estamos na lista da CHP por 85 milhas direto de West LA até Redlands. Por isso, quando perguntam como conseguimos tantos trabalhos, respondemos: com o tempo. Sim, bem, nós também temos muitas rodovias norte-sul, mas em termos de estar em uma única rodovia, o alcance de leste a oeste, sim, são 85. São cerca de 85, 141,6 quilômetros. Você tem alguma pergunta, Alex? Minha primeira pergunta foi: somos uma potência em caminhões pesados. Quando você adquiriu seu primeiro caminhão pesado? Maio de 94. Eu queria comprar um caminhão porque eu tinha recebido um acordo. Eu fui atropelado em 14 de maio de 87, enquanto estudava engenharia mecânica na ELAC. Eu trabalhava à noite e estudava de dia. E nós recebemos uma ligação de um dos OPGs locais que recomendou que ligassem para a gente. E quando eu estava no West Montana com a Crenshaw, um estudante da USC dormiu ao volante de um Suzuki Samurai, bateu em mim e destruiu aquele caminhão de reboque 85 que eu contei para vocês. Meu irmão ajudou meu pai com um Chevy 85 que tinha sistema hidráulico bem feito. E então eu fiquei internado por 6 semanas no Centro Médico Brotman, 3853, Dalmus Terrace, em Culver City. Que quarto, número 101. E quando eu saí, começamos a comprar guinchos da Holland Back Tall, que era nosso ex-empregador. Quando saí, meu irmão comprou um Ford F600 75 com guincho caseiro que ficou comigo. Passei a gostar de caminhão médio e comecei imediatamente. Afastei-me dos serviços leves. Chamavam meu irmão de COD, porque ele sempre recebia o pagamento imediatamente. Mas eu comecei a lidar com os caminhões médios e leves, e com cargas pesadas, muito rápido. Substituí aquele veículo em julho de 90, a gente pegou um International 90 e um com Nomar MD 1030, e tinha um guincho de roda de 12.000 libras, médio porte e um motor pequeno, DT 360. Isso foi até maio de 94, porque eu fazia guincho leve e pesado com aquele caminhão médio, mas na verdade eu não estava dentro da lei. O Los Angeles Times me dava todo o serviço de guincho e só esperava até eu rebocar o trator.
mas às vezes era inevitável. Tinham veículos que eu não conseguia levar outro trator. Tinha que rebocar pela frente, mas era impossível com aquele caminhão, só tinha guincho de 2 estágios. Então, em maio de 94, Wilfred Cleveland, o dono da Wolf's Towing, colocou esse caminhão à venda. Irônico, é engraçado. Ele disse isso porque acho que paguei mais no caminhão. Paguei 128, ele talvez 125, mas não lembro. Ele disse que algumas pessoas chegaram, deram um high five e ficaram animadas com ele. Você realmente enganou aquele idiota e passou a perna nele com o caminhão, aproveitando-se dele. E aí, um ano depois, eles estavam dizendo para ele: você é idiota, por que você está vendendo o caminhão? Mudamos isso. Na época, Fernando Navarro estava comigo. Ele é o proprietário. Então, os 2 proprietários, José e Manuel, foram administrados por 2 gerentes durante 25 anos, Lorenzo e Fernando. Fernando e eu fazíamos turnos de 36 horas. Então eu podia começar na segunda-feira de manhã. Eu ficava à noite. Eu tinha folga na terça-feira. E aí o Fernando começava na terça de manhã. Ele ficava na terça à noite. Depois ele tinha folga na quarta-feira. E a gente fazia isso por 5 dias. E René Bautista, cuidava do fim de semana. Eu costumava pagar $100 por turno para ele. $400 por 4 turnos naquela época. Naquela época. Ainda estamos recebendo 100 por turno agora. Agora. Eu entendo isso. Está na folha de pagamento, então você recebe 7. Foi assim que começamos. Esses são alguns pioneiros da fundação. Íamos para Vegas, estávamos em todo lugar. O caminhão nunca parava. E outra coisa engraçada é que quando tínhamos 7 caminhões, meu irmão se separou por volta de setembro. Bem, no final de 92, porque nosso pai faleceu em 17 de março de 92 e começamos a desmoronar. Não sabíamos, pois éramos batalhadores, mas por dentro estávamos muito abalados com a morte do nosso pai. Essa empresa estava prestes a se dividir. Quase nos separamos. Minha mãe nos reuniu num restaurante e meu irmão disse: só paga minhas contas por 1 ano. Apaixonado pela esposa, ele foi para Riverside fazer o que precisava. E cara, ele realmente fez dar certo, teve muito sucesso, ele é muito determinado. Eu fiquei aqui nesse lugar e eu estava pagando as contas dele e isso durou 1 ano. E então ele disse: ei, eu estou bem para seguir sozinho. Mas o que ele tinha dito era que com aquela operação, ele disse que com 7 caminhões ganhávamos $1 e com 14, $1,25. As pessoas acham que somos o dobro, mas isso não significa gerar o dobro. O dobro da renda. Interessante. Sobre isso, essa ramificação pesada, ainda é estranho até hoje quando você recebe uma ligação de alguém dizendo: ei, preciso de um orçamento, eu trouxe uma câmera rebocada, eu tenho que interrompê-los. Tipo, desculpa cara, a gente não oferece esse serviço. Tipo, mas isso é uma empresa de guincho, então nosso ganha-pão aqui, ou um grande pátio de guinchos, mas somos quase exclusivamente de guincho pesado. Precisamos das plataformas para rotação por causa da competição. Muitas contas, como a 7up, têm F-150 pequenas. É raro ver algo assim, uma empresa de guincho completa, especialmente em Los Angeles, onde só fazemos isso, só pesados. Agora você tem os Landals e todos os Rotators. Quero dizer, temos 4 aqui no pátio, ou são 3. O quarto está imbuente, os Landals, a prancha baixa, as escavadeiras. Guinchos médios. Então, quando você disse que se inclinou para os médios pesados, quero dizer, você já imaginou tanto peso assim no futuro? Só trabalhamos com veículos exclusivamente pesados, não com carros comuns. Então isso obviamente vem naturalmente. Então eu tive uma base muito leve, alguns anos dentro do meu curso de engenharia mecânica, mas foi o suficiente para aprender e memorizar matemática em um nível muito avançado. Tive física, cálculo, estática, dinâmica e similares. Então eu acho que aí está o desafio de querer conseguir esses grandes trabalhos que exigem algum tipo de ângulo de geometria, como trazê-los para cá. Mesmo assim, você precisa da pessoa atrás do caminhão. Conheço caras mais inteligentes que eu no setor, mas eles não aparecem nos fins de semana ou ainda são casados. Então isso não me custou a minha família. Eu só mais ou menos escolhi estar no trabalho. E você sabe, Henry Ford foi citado dizendo: faça algo que você ama. Você nunca trabalhará um dia na sua vida. E fazendo isso há 42 anos, esse é o primeiro problema que eu enfrento, eu me deparo, é que eu digo para mim mesmo: está na hora de me aposentar. Primeiro digo a mim mesmo: aposentar? Você nunca trabalhou de verdade. Eu literalmente digo para mim: você nunca trabalhou um dia sequer, é como se nunca ficasse doente. Eu nunca posso adoecer. É muito estranho. Acho que meus dias estão contados nos últimos 25 anos,
Talvez eu tenha ficado doente 3 vezes. Nesses 25 anos, eu nunca tive dor de cabeça. Acho que isso é só um fato. Você não vai ao médico, nem ao hospital, dentista, nem faz nada disso. Todos temos metade da sua idade e eu acabo pegando gripe. Você nunca vai ver meu pai com Covid, uma gripe. É estranho. Covid é cuidado pra mim. Mas assim como nos meus estudos, sabe? Se me pedissem para ler da página 6 até a 19, eu lia da 5 até a 20. E é isso que é preciso agora no ramo de reboque, sempre ir além. Por exemplo, às vezes recebemos um pedido assim: você pode vir e colocar esse caminhão-trator dentro? Contratei uma empresa de serviço pesado, paguei, mas eles só largaram na rua e disseram que não podiam colocar para dentro. Não é justo. O homem do caminhão de resgate não pode deixar assim. Então isso não é ir além, sabe, pelo seu cliente. Então é isso que eu percebi, que as empresas de guincho de hoje querem fazer muito menos e receber muito mais. Elas querem ganhar muito dinheiro, mas não querem ter que trabalhar por isso. É verdade sobre nossas contas e o motivo de termos tantas? Lutamos muito pelos nossos clientes. Temos os melhores tempos de resposta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outras pessoas relatam esperar 6 horas por guincho em outras empresas, mas isso nunca aconteceria aqui. Então, ter essa ética de trabalho até hoje, depois de todos esses anos, eu acho que é o que está nos mantendo no topo, sabe, no cenário local. E agora, com as redes sociais no cenário global e sobre essa questão global, muitos dos vídeos que eu vejo, você está lá há 10 anos mesmo, que seja só um tombamento básico de container, só por causa da dinâmica quando você está na cena, você é uma pessoa muito única. A gente te chama de o destruidor. Alex e eu brincamos tanto com você que precisa nos expulsar do seu escritório. Como isso é possível, considerando o seu passado de igreja? Você nos criou direito, obviamente, e tudo mais. De onde vem isso? Eu não diria paixão, mas tipo, de onde vem essa sua força de vontade tão forte, sabe? Muito autoritário, muito assim, larga essa corrente, não arranha isso, é bem desse jeito mesmo. Bem, isso pode ser típico dos Acosta porque, claro, vocês sabem que não sou nada perto do meu irmão, Manny. Ele é autoritário, de verdade. Você não pode liderar e seguir ao mesmo tempo. Você tem que escolher em qual posição vai estar. Você vai ser assertivo. E para dar respeito ou ganhar respeito, você tem que dar respeito. Acredito que devemos ser homens íntegros antes de partir. Resumo isso em cumprir o que dizemos e falar o que vamos fazer. É simples, mas muitos falham. Não gosto de falhar. Então as pessoas vão me dizer: sabe, ei Joe, você disse que estaria aqui em 1 hora e me cobraria $2.000. Isso foi muito bom, você chegou dentro desse prazo. E aqui está o seu dinheiro. Digo a eles: ei, depois de 42 anos não sei exatamente o que fazer, mas sei o que não fazer. Mas voltando à outra parte, sim, nessa indústria, no momento em que você começa a mostrar qualquer tipo de fraqueza. Eu estive por aí, e especificamente eu estava em uma empresa que não vou mencionar, para a qual fazíamos o reboque, não fazemos mais, mas atualmente atendemos cerca de 30 empresas de reboque pesado na região. Ajudamos quem já tem caminhões pesados e trabalhamos muito para quem não tem. Eu ia lá levar minhas faturas todo mês. Eles só tinham um caminhão. Ele ligou para o motorista e disse: Jack, onde você está? Os detetives estão na linha. O cara pegou o rádio e disse: se não gosta, atenda você. Ele deu uma bronca no chefe e eu pensei: queria que alguém falasse assim comigo. Eu estaria lá. E eu já fiz isso mais de uma vez. De pegar meu carro e chegar lá antes do meu motorista atender a chamada. Se alguém desrespeitar meu motorista, despachante ou a mim e estiver perto, vou até lá, paro em frente ao veículo a ser guinchado e digo ao motorista: volte para o meu carro. Volta para o pátio. Conversamos depois, sem discussão. Eu cuido do guincho. Tenho carteira AM1 TAS e todas as autorizações. Sou certificado para operar guindaste. Você só precisa estabelecer o padrão. Você não pode tentar mandar alguém fazer algo se você mesmo não fez. Então, gosto de pensar que sou um chefe motorista. E vou te dizer qual é a diferença. Como chefe motorista, posso dizer ao chefe que uma pá carregadeira com rédeas traseiras ruins é uma chamada descuidada. Ou você levanta bem alto e tira a traseira, ou será muito difícil. Isso é uma chamada descuidada. Então digo ao motorista: tenho uma chamada horrível para você, pode atender? Comparando com alguém aqui, apenas atenda essa chamada e: ei, chefe, mas eu não quero ouvir reclamação, só vai. Bem, é preciso ter compaixão pelo motorista. Ele terá tempo para comer ou ir ao banheiro durante as 4 ou 5 horas parado. Estará de folga? Você manda outro motorista? Por isso, é necessário equilibrar tudo isso, é o que faço. Acho que o problema é que,
Conforme você envelhece, eu tenho 61 anos agora, e você recebe a mesma pergunta por 40 anos. Isso cansa. Pode ser a primeira vez para aquele motorista, mas não para mim. Por isso preciso ter muito cuidado e, como disse, compaixão. Eu celebro quem tenta entrar no pesado e em qualquer tipo de guincho, mas especialmente no pesado, pois com linhas de transmissão, ar, pontes, fiscalização e tudo que enfrentamos é realmente difícil. Os horários complicam a vida em casa, como no aniversário da sua filha, quando você deveria estar no Chuck E. Cheese às 8 horas. E agora, além de não ter conseguido chegar em casa, você só vai chegar às 11. Porque se algo pode dar errado na vida, vai dar errado toda vez. E isso parece ser o guincho. Como digo ao meu pessoal, se estiver devagar, falo, quer receber chamada? Vai comer algo. Se quiser receber uma chamada, vá comer algo. Eles estão na fila do Subway e digo, é melhor voltarem, acabei de receber uma chamada. Eles dizem, eu sabia. Voltam e pronto. Quase nunca falha, mas preciso ser assertivo. Mas sabe, eu pago do jeito que peço para as pessoas. Eu não dou ordens. Eu peço para que cumpram com o trabalho delas. Mas o meu dinheiro, uma coisa que eu quero manter, é o nome do meu pai. O nome Pepe é absolutamente fenomenal. Eu sobrevivi fazendo isso por 42 anos. Warren Stanley é um excelente exemplo de comissário da CHP, onde assinamos alguns dos seus primeiros 180 na área central. No final dos anos 80, quando trabalhávamos para Hollenbeck e City Terrace Towing, só Hollenbeck fazia rodízio. E nós assinamos alguns dos dele, e depois de 30 anos ele se tornou comissário e saiu da CHP há 7 anos, 6 anos. Ele fez 30 anos e as pessoas ficam surpresas. Pepe's Joe ainda existe? Perguntam se é o filho dele. E essa é a parte constrangedora, que algumas pessoas, e isso já aconteceu, algumas pessoas me disseram, eu conheço seu filho, Joe, e sou eu. Eles acham que estão falando com meu pai, e isso é triste. Sou o pai tempo e reboque? Estou preso nisso. Eu participei das aulas de 5 anos da CTA com Rick Bass, Perry Schuster e alguns outros caras, e eles dizem, levante a mão quem faz isso há 1 ano. Você vê que normalmente eles conseguem reunir até 60 alunos às vezes, de 50 a 60 alunos. Essas aulas, para o nível 6 da CTTA, certificações pesadas, ficam lotadas. E eles perguntam, quem está fazendo isso há 1 a 5 anos? E aparecem mais pessoas. De 5 a 10 anos, poucas mãos se levantam. Depois perguntam, quem faz isso há 40 anos? E o Joe está lá no fundo. E as pessoas olham e dizem, nossa, 40 anos isso acaba com os joelhos. É difícil para você mesmo. Reboque é complicado, mas todo mundo sabe que, uma vez que você pega o gosto pelo reboque, já era. Você nunca mais vai largar. Sobre isso ele ainda está ativo, né? Então meu pai não foi o primeiro a sair. Quando fazemos esses tombamentos, se ele estiver disponível ou no caminhão e precisarmos, ele vai. Diferente dos outros chefes, ele ainda está ativo. Sexta passada, estávamos rindo por volta da meia-noite. Eu ainda aqui e você acabava de voltar de um chamado, um reboque, sério. A camisa dele toda empoeirada, rasgada, também com lama no rosto inteiro, cabelo todo bagunçado. E eu falei, pai, o que aconteceu? Você parece que acabou de pescar um carro. Você fez um reboque da 405 até Fontana puxando o trailer. Nem cheguei a engatar, fiquei no caminhão. Meu motorista fez tudo. Por isso, ou não, numa sexta à noite, meu pai teve que encarar e fez aquela ligação longa. Fiz 3 reboques naquele dia. Você fez 3 também? Sim, um caminhão dos anos 80. Eu só te paguei por 1. Você está me devendo. Ok, bem, eu só preciso fazer direito. Se for fazer, faça direito. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. E isso é importante. Essa é uma das razões pelas quais os caminhões são mantidos do jeito que são e eles não vão sair. Então, nós vendemos recentemente um caminhão. Era o de 2014, aquele com a pintura de chamas. O rotator do Dave. Galera, o R40 rotator do Dave. E eu não sabia quando foi entregue. Olhei para o paralama e estava super brilhante, depois fosco. Bem, acontece que a gente repintou aquele caminhão. A gente passou verniz novo nele e tinha um guarda-sol. E um dos meus motoristas, quando saiu, derrubou o guarda-sol. Ele não caiu em cima do caminhão, foi o contrário. Quando ele caiu, a névoa cobriu tudo naquela noite. Falei para ele, não, vou adiar a venda 3 dias. Vai para a funilaria. Não vou colocar, então vou estofar os bancos e um caminhão usado quando eles saírem ou naquele caminhão específico. Precisei repintar o paralama com verniz. Porque, de novo, o nosso nome, eu preciso saber
que se alguém ouvir que o Pepe tem um caminhão à venda, eles pulam. Meus vendedores da Portro Indústrias dizem. As pessoas querem esses caminhões, sabem como você os equipa. Eles sabem como eu compro, porque se depender de mim, eu não insulto ninguém, mas eu não compro caminhão com especificação de outra pessoa. Não uso Naviscans nos meus caminhões, é um sistema de navegação caro, de $3.000, que realmente não funciona. Coloque um rádio Panasonic de $100 com pendrive USB. Se der problema, por $120 você já compra outro. Capôs estendidos e filtros de ar de aço inoxidável de 16 polegadas comparados às 13 dobradiças extras nas portas, pois quando o vento bate, todos sabem que ele pode arrancar as dobradiças. Então é muita coisa que eles colocam. Os amplificadores maiores, os secadores de ar maiores, sabe, para combinar com os de 16 ou maiores, os diferenciais traseiros maiores, tipo duplos 23, rodando diferenciais 46 atrás. E todas essas são ideias da Superior com Pat Kirk. Eu comprei 8 caminhões dele durante esse tempo. Pego eles com permissões roxas, 7 luzes no topo, buzinas de trem, tudo pronto para usar. Digo que somos uma empresa mexicana com um caminhão de homem branco, que opera como caminhões de gringo, sabe? E isso funciona. É uma boa imagem e parece funcionar para nós. Os motoristas realmente gostam e a imagem é importante. As pessoas apreciam beleza, desempenho e eficiência. Eu tenho uma para o Alex. Alex, você veio da Titan Tow, outra empresa de guincho. Não sei se esteve em outro lugar antes, mas já passou por várias oficinas. Hoje você conversa com vários funcionários de outras empresas de guincho. Por exemplo, sua experiência de alguns anos na Titan Tow. O que você acha que é diferente ou se existe alguma diferença, sabe, trabalhar em outra empresa de guincho e depois trabalhar aqui na Pepes? Eu só trabalhei em duas diferentes, obviamente, a Titan foi a primeira e a Pepes foi a segunda. É como noite e dia, obviamente, as operações aqui são muito maiores, temos muito mais áreas. Naquela empresa nós só atendíamos uma área que era Santa Fe Springs. Acho que eu não diria o nível de agressividade, eu diria mais o nível de comprometimento. O nível de comprometimento seria uma ótima palavra. O nível de comprometimento é basicamente a qualquer momento, a qualquer hora, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias. Eu sinto que, sabe, a gente vai lá e simplesmente resolve, sabe, estando aqui. Lá era tipo, a gente não tem esse equipamento, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, né? O que, de certa forma, né, até dá para entender. Algumas empresas estão só começando, sabe? Então eu não posso criticar as empresas menores. Então eu diria que só de estar aqui, tendo a experiência que seu pai tem há 40 anos, ele sabe o que é preciso com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, sabe, a gente compra equipamentos diferentes. Sabe, desde que estou aqui, você comprou aquela escavadeira e outros equipamentos de construção, aqueles tratores que têm sido muito úteis, e carretas prancha baixa, que provavelmente foi uma das que mais usamos, é a minha favorita, minha prancha favorita. Eu coloco tudo nela, sabe? Então, com o tempo, a gente compra coisas diferentes que facilitam o nosso trabalho. E é melhor porque quando a gente vai atender 2 chamados, a polícia rodoviária já percebe na hora, tipo, poxa, essa prancha é legal, isso é bacana, sabe? E isso é importante porque isso vai crescendo, vai ganhando proporção. Isso circula por várias áreas dizendo, precisa de prancha baixa? O serviço de guincho do Pepe tem? Precisa de algo? Pepe tem. Sempre nos solicitam. Quantas vezes o West Valley já pediu nosso serviço? Especificamente, quando as pessoas dizem que você tem um rotator de 75 toneladas certo, eles querem o de 75 toneladas. Sim, o cristal. Em defesa dessas empresas menores, por exemplo, vamos apenas citar de onde você veio. Vai ter 100 pessoas por aí que vão dizer que pessoas saíram da Pepes para empresas melhores que, eu sei, pagam melhor para elas. Talvez façam menos, e é assim que preferem. Mas ninguém é perfeito. Nunca devemos acreditar que alguém faz tudo certo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, certo? Então eu acho que todo mundo é preguiçoso. Algumas pessoas podem ser idealistas. Eu sou realista, e eu acho que é isso que me permite ser tão firme e saber que não podem mentir para mim. Você não vai me enrolar. Praticamente não tem como. Eu vou tentar, cara. Todos nós tentamos. É impossível. Quando atendo alguém, só pergunto: o que houve? Ah, deixei o carro cair. E aí, o que houve? Só isso. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu não estou te perguntando o quê. Eu estou te dizendo o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Os cenários estão lá. Eles analisarão tudo como peritos em reconstituição de crime e examinarão os padrões de queima. Mas, novamente, se você apenas prometer aos funcionários que está contratando, pretendo te pagar isso. Frequentemente ouço alguém dizer: vem comigo que vou te comprar um caminhão novo.
Conheço um cara que me deixou há quase 2 anos e ainda espera pelo caminhão novo. Eu conheço outra pessoa, um concorrente próximo, e ele realmente consegue caminhões novos o tempo todo. Ele não precisa falar para eles. E ele dá o mais novo para o seu melhor motorista. Então, existem empresas que usam diferentes artifícios, diferentes iscas para atrair alguém, mas as pessoas percebem isso facilmente. Acontece que eu tenho um ex-funcionário que foi trabalhar para, obviamente, eu conheço todo mundo num raio de uns 50 quilômetros daqui. E em 2 semanas ele já tinha saído. Por quê? Porque esse meu funcionário falou que sabia fazer isso e aquilo. E a empresa percebeu a verdade. Gosto de me considerar um chefe parceiro, pois gosto de comer com os funcionários. Às vezes, meu carro, eu acabei de chegar e eles precisam buscar o filho na escola ou ir ao banco rapidinho porque vai fechar. E eles falam: chefe, posso pegar a chave emprestada? Pode, leva. Então, nenhum homem é melhor do que o outro. Somos todos abençoados. Todos nós temos as mesmas necessidades. Queremos, sabe, brinquedos para nossos filhos, queremos pagar nossos SUVs, nossas hipotecas, queremos comprar coisas legais para nossas esposas, namoradas, pessoas amadas, nossos parceiros. Então, se você usou o método de reboque, se entrou no ramo de reboque, eu te desejo o melhor. Mas é difícil, as horas são complicadas. Você já sabe, Alex, os horários são puxados e exigem comprometimento. Os horários são ruins. Vocês veem o Alex em vídeos às 2 da manhã, vídeos às 2 da tarde, vídeos de sábado, vídeos de domingo. Véspera de Natal na estrada sob forte chuva. Isso faz parte do trabalho, por isso recebo muita gente. Como mencionei no último podcast, várias pessoas me mandam mensagem. Agora tenho 10 na caixa de entrada e um e-mail dizendo: gosto do seu programa, quero fazer o que você faz. Não é tão fácil, exige horas de dedicação. É preciso ser um pouco diferente, não digo maluco, mas tem que ter um perfil específico para fazer isso. Sabe, tipo, hoje de manhã, eu fiquei até tarde ontem e tínhamos que estar no Larkis às 8 da manhã. Mandei mensagem pro Alex, perguntei se queria que eu resolvesse no Hulk, pra gente chegar mais cedo. E sabe o que você me disse? Eu resolvo. Então ele chegou cedo, resolveu. Ainda assim, fez o turno inteiro de 12 horas. Se tiver hora extra, a gente faz também. Acabamos de fazer uma hora extra agora há pouco. Fizemos uma há 2 horas. Voltamos, levantamos um container e já saímos novamente. Então, uma coisa que eu ouço muito é: todos temos as mesmas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo assim, ouço muito: ah, eles conseguiram mais um. Pepe conseguiu mais um. Por décadas fui criticado, dizendo que eu era burro e não um bom homem de negócios. Ele mantém os 2 caminhões grandes e pesados estacionados o tempo todo. As pessoas dizem: é por isso que eles ficam estacionados, pois quando surgem essas chamadas, ele consegue sair com o equipamento personalizado. Por exemplo, nosso de 75 toneladas não tem underlift. Ele tem uma aplicação de suspensão para saneamento, o que significa que eu tenho 2 unidades. Meu caminhão de 22 pés suporta 60 toneladas e possui uma unidade modelo 05 de 60 toneladas. Esse tem areia, flutuador atrás. Já fui, por exemplo, ao zoológico de Los Angeles, onde meu de 40 toneladas me acompanhava. Não importava o quanto tentássemos, ele não fazia a última curva. Meu de 60 toneladas foi lá. Entrei, mas não era caminhão betoneira basculante. Só precisei guinchá-lo, pois foi longe demais e quase caiu em um barranco íngreme. Consegui tirá-lo. Mas ele estava um pouco inclinado e precisava de 2 rotatores, mas nunca conseguimos isso. E, de novo, esse projeto foi do Pat Kirk, da Superior. Mantive esse projeto até nas unidades novas, falando sobre encomendar caminhões sob medida. Não recomendo isso a ninguém. Não é ideal para reboque, mas faz curvas como um Fusca e vira em espaços bem pequenos. Com certeza. Então eu sei que as pessoas vão querer perguntar: você chegou à marca de 100 caminhões, sabe? Entre você e seu irmão, meu tio Manny, umas 12 propriedades, certo? Mais que isso, mas da parte dele não participo muito. Juntando os pátios de reboque, minha pergunta é: por mais que queira, você não vai se aposentar, vai morrer no escritório. Eu não consigo te imaginar diferente. Meu pai é tão econômico que não tem um Rolex, ele dirige um Tahoe 2017. Com um tucho ruim no motor agora. Quando as pessoas vão à oficina, acham que ele é o faxineiro e perguntam onde está o dono. Ninguém imagina que ele é o proprietário só de olhar para ele. Então, quero dizer, sabe, o amor pelo que faz, você não está nisso pelo dinheiro. Mas quais são os próximos planos que você gostaria, sabe, daqui a 5 anos, Pepe, de alcançar? Sabe, seriam mais 20 oficinas? Eu vou te contar, porque eu tenho um leve, pequeno conhecimento da Bíblia. Tem um versículo no Salmo 37, 23, que diz:
Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor e ele se agrada do seu caminho. Mesmo assim, eu nunca bati na porta de ninguém na minha vida. Nunca na minha vida. Na vida, eu já bati na porta de alguém e disse: posso, por favor, fazer o seu reboque? Principalmente por um motivo. Quando você vai bater na porta deles, a mentalidade deles sempre é: você veio até mim, eu não fui até você. E isso muda um pouco as coisas. Além disso, um cliente te larga por $5 a hora. Então isso me impressiona nos brinquedos de hoje, como eles estão em uma espiral. Eles descem, não sobem. Somos provavelmente a empresa de guincho mais cara de Los Angeles para serviço pesado. Já volto à sua pergunta e vou responder. Então, normalmente, você pode ter um volume super alto a um custo baixo ou um volume baixo a um custo alto. Eu sei com certeza que estamos numa situação muito rara, onde temos um volume super alto. Às vezes, muitas vezes, atendemos facilmente mais de 2 dúzias de chamados pesados em um dia e a um custo muito alto. A gente recebe muito dinheiro pelo que faz. Por isso acredito que qualidade não é barata. Coisas baratas nunca têm qualidade, e eu também acho que você deve ser celebrado, não apenas tolerado, não importa onde eu vá. Então, Josué estava mencionando a lealdade aos clientes. Nós não ficamos em segundo plano para ninguém. No momento em que eu ouço que uma das minhas contas está até flertando com outra pessoa, eu digo: acabou, porque o meu nível. Se eles ligarem, vou contar o que vi, ouvi e o que fizeram. Recentemente, houve uma empresa de mixers na região, mas não citarei o nome. Quando descobri que mudaram de lado, soube quem chamaram. Tiveram a audácia de me ligar por causa da unidade de serviço quebrada, que não ligava depois. No mesmo lugar. Quando ele falou sobre o caso em Whittier, perguntei do caminhão betoneira tombado. Perguntei para quem ligaram, ele disse que era só o mecânico e não sabia, mas depois confirmou que ligaram para outra pessoa. Ele não queria contar, mas acabei descobrindo. Falei para ele ligar para outra pessoa, não rebocaria o caminhão. Na segunda, meu celular encheu de mensagens. Por favor, Joe, não volte. Perdemos o serviço de reboque, mas eles aprenderam. É preciso cuidado com quem se brinca. Outros vão assumir esse serviço. Por exemplo, Arlandovs, eles ligam dizendo que tem um container vazio, indo de Wilmington para Riverside, com um orçamento de cerca de $800. Eu falo para eles: não arrasto nem puxo nada para minha carroceria. Preciso de algo para carregar e descarregar. Você cobra de acordo e é melhor fazer menos viagens, sem se arrepender de desgastar o equipamento. Você perguntou sobre o próximo passo. Desculpe, desviei do assunto. A evolução do Pepsin. Na sua opinião? Eu só. O que Deus colocar na minha mesa, isso é tudo que eu preciso. Porque na vida tem coisas que você quer e coisas que você precisa. Normalmente compramos o que queremos, não o que precisamos, e isso nos complica. Eu queria mencionar a parte de ser econômico. Então, em uma das minhas viagens missionárias, quando voltei, essas viagens geralmente duram uns 12 dias. Essa é a única vez que deixo tudo sem supervisão, que é para fazer o trabalho do Senhor, uma vez por ano, e eu sabia que tinha algo errado com o Austin Martin, que estava estacionado aqui, principalmente porque estava na minha vaga. Então eu pensei, ok, é um veículo de luxo, é um veículo guardado, e eu simplesmente não gostei. Tinha algo estranho nisso, até que finalmente descobri que pertencia ao Josh. Enquanto conversava com um dos meus rapazes, alguém perguntou: por que não compra uma Ferrari ou Lamborghini? Respondi: pra quê? Tenho 10 delas ali. E então, como todos os guinchos estão lá, eles ficam estacionados em sequência. Eles ficam estacionados paralelamente uns aos outros. Você não fez assim. Disse: não preciso disso, tenho 10 Lamborghinis aqui. É. E é isso que acontece quando você disse que nunca saberia. Eu conheço um deles, é um cavalheiro muito bem sucedido na nossa região. Acho que ele é bilionário. Não vou mencionar o nome dele. E o outro era o Chuck, o Charles lá da Ecology, e os dois usavam jeans, o Wolverine, usavam aquelas botas Caterpillar. Cara, esses caras, você vê eles e eles ainda estão por aí. Eles estão no setor de guincho e continuam por aí. Não vão lá, mas já os vi nos campos deles e nem precisariam estar lá. Sei que tem gerentes e pessoas de alto nível. Eles têm gerentes excelentes, mas são muito humildes. Então, o ponto principal é o seguinte: riqueza não se mede pelo que você tem. Ela se mede pelo que você consegue viver sem. Eu não preciso de nada. Glória para mim. O paraíso para mim é subir em um desses tratores e seguir o Josh. Agora você segue o Joshua em um desses veículos
vira a lata, volta e segue ele de novo. E isso aconteceu porque quando comecei em 87, o bom Deus chamou meu pai para casa em 92. Ele nem voltou no último ano. Eu só tive ele por 4 anos. Então, na minha cabeça, eu pensei, vou ficar com Joshua só 5 anos e depois vou falecer. Mas Deus viu de novo que não temos controle de nada. Ninguém tem o amanhã garantido, especialmente no reboque. Estamos perdendo muitos guincheiros. E então ele já está aqui há 7, 8 anos. Ele está aqui. 7. Estou tentando fazer soar bem. Estou aqui há 2 anos. E falando sobre isso também, acho que é isso que falta em algumas dessas outras empresas, sabe? Aquele fator que faz elas crescerem. Acho que você e o Manny, até recentemente, eram workaholics. Vejo várias empresas de guincho onde os chefes nem têm carteira CDO, mas possuem caminhões pesados. Quando contei que ele ligou para o rapaz e perguntou onde estava e pediu um tempo estimado de chegada, o rapaz respondeu que ele mesmo podia ir. Ele pediu para só se apressar, pois você sabe como são os detetives. Eles são chefes gerenciais, mas acho que o diferencial nos meus vídeos é que você aparece como o cara da vassoura espalhando óleo no chão. É isso que precisa para finalizar o trabalho. Você é isso, mas você é o Pepe, sabe? Lá no topo. Você faz isso. Você despacha o tempo todo. Eu queria que você não fizesse isso. Isso é um compromisso. Você dirige caminhões, pula numa prancha às 2 da manhã para um recolhimento leve. Ainda está muito envolvido, e isso afeta todos. Por isso estou sempre aqui. Também estou expandindo para meus próprios projetos, tipo isso. A única razão disso acontecer é porque o que está em jogo para mim é o meu nome. E ouvir que o Pepes não conseguiu, não deu conta. O Pepes recusou. Claro, se for ETA ou equipamento, e aí? Vamos ser honestos com o Estado. Nunca vou esquecer uma ligação na rodovia 110 e a gente não ia conseguir chegar. Era tipo 4h30 e vou mencionar o policial do pedágio, Jason McCutcheon. Mas quem estava assistindo sabia que aquele homem era feito de aço. Ah, foi tão difícil. Ele seguia tudo à risca. Atendi a ligação e ele me ligou na semana seguinte, numa segunda ou terça. Ele disse, Ei Joe, obrigado por atender. O próximo cara operava a uns 3 quilômetros. Pegou a 110 e chegou rápido, enquanto nós levaríamos mais tempo. Sei que vão começar a fazer recall, o que me incomoda. Vocês sabem que sou controlador. Deveríamos estar no LAX com 2 rotadores às 8 horas, mas são 8h07 e você ainda está saindo do Nash. O que houve? Para piorar, o outro nem entra por falta de carteira. Fomos cancelados, mas fiz minha parte. Não se preocupe com ele, foque em você. Você precisa garantir que cumpra a sua palavra. Se você disse algo, tem que ser feito. Beleza, tranquilo. Para encerrar, vamos tentar ficar em torno de 45 minutos, Alex. Quer perguntar algo ou é isso? Então você está chegando perto de 50 anos, já tem 42, mas se aproximando dos 50 no ramo. O que você acha que é a diferença em relação ao Pepe ter essa longevidade comparado com algumas empresas que você viu, que vêm e vão? Porque, obviamente, elas aparecem e desaparecem o tempo todo ao longo dos anos. Bem, quero dizer, a litigação teve um papel enorme, enorme. Os processos de hoje em dia, onde as seguradoras estão pagando, mesmo que você tenha todas as provas, o proponente tudo esteja do seu lado. Os processos do freebid são ruins. Seguro todo mundo já sabe, seguro é como diesel, que está caro faz tempo. Muitos fatores são constantes. Tem coisas com as quais não concordo. Por exemplo, da primeira vez que houve um aumento no diesel, muitas empresas escolheram adicionar 10% ao recibo. Então eu comecei a fazer as contas e pensei, bom, você aceita pagar $3 por hora por $3 o galão, mas não 5. Mas na realidade, isso só custa um extra. Vamos dizer, dólares de diesel. É só um reboque de 10 milhas a 5,9 milhas por galão. Fazendo as contas, dá diferença de $20. Mas é um pedágio de $800 e as contas comerciais. Tudo bem com isso, mas eles estão cobrando 80 deles. Não sei se você entende isso. Então, qual é a culpa do cliente? Concordo. Se eles aceitaram, eu só descobri que não podia fazer isso. Quando tentei, minhas contas confirmaram o que eu já sabia. Disseram, Joe, também pagamos pelo diesel e fomos atingidos. Mas essas são algumas das coisas que, para sobreviver, eu acho que tem sido como dizem, sobrevivência do mais apto. Tem sido uma adaptação. Estando aqui o tempo todo, eu tenho um grande amigo e um mentor de negócios, o Mo, lá na OnStar Guincho. E ele sempre me diz, Joe,
Eu acho que parte do motivo de eu estar onde estou e você estar onde você está é que nós estamos sempre trabalhando. Nós conseguimos. Ele não disse desse jeito, ele disse assim: Joe, parte do motivo. Mas de qualquer forma, sim, ser capaz de se adaptar e acompanhar os tempos. O equipamento ficou caríssimo e você só tem que continuar trabalhando nisso. E, sabe, obviamente, Deus significa muito para mim. E eu sei que Ele está no controle. Eu realmente sei que nós não estamos no controle. E a maior coisa para mim é a paz. Não é dinheiro, não é mais nada. Eu só não gosto de perder minha paz. E perder a sua paz é algo com que você vai dormir. E assim que você acorda, ela está lá. Sabe, uma criança sequestrada, um parceiro ou esposa que não te ama mais, uma mãe que está doente e prestes a falecer. Essas são coisas que realmente tiram a sua paz. É. Excelente. Última pergunta. Você quer deixar um conselho para os jovens que acompanham o canal, são fãs seus, meus e estão começando no serviço leve querendo chegar ao pesado? Alguma dica rápida? Bem, não tenha pressa. Se for para ser, vai acontecer. Ninguém nasce correndo. Primeiro você precisa engatinhar, depois andar e só então correr. Já vi empresas comprarem 1 ou 2 pesos pesados logo no início. Como você disse, não tenha pressa. Deixe acontecer. Trabalhe com o que for leve. E então, quando você comprar um médio, trabalhe com ele também e você vai ter esse progresso gradual porque, sabe, uma casa construída na areia vai desmoronar. O que digo é que a fundação precisa ser sólida. Você deve ser bom no que faz antes de buscar outros empreendimentos. É isso. Excelente. Foi curto. Eu tenho tanto para dizer. Este não é um podcast de 4 horas. Vamos deixar em partes 1, 2, 3, 4 e 5. Se isso for um sucesso, vamos trazer o triturador de volta para a parte 2. Na verdade, isso está no Spotify, Apple, não sei onde você está ouvindo, mas no YouTube a versão em vídeo já está disponível. Vocês podem deixar seus comentários sobre o que gostariam para a parte 2. Isso seria legal mesmo. Eu teria uma impressão ou um notebook aqui com perguntas das pessoas. Tipo, por que ele grita tanto? Por que ele está sempre bravo? Bravo. Por que ele tem um gambá na cabeça? Você sabe? Você tem que desligar, porque eles não podem ver o que eu estou prestes a fazer. Tchau antes de verem abuso infantil. Deus abençoe vocês.